Olá, te convido a abrir a palavra no livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 até 6. E antes de lermos a palavra de Deus, eu quero fazer um comentário com vocês aqui a respeito deste livro aqui. Este livro é um livro que eu escrevi com a ajuda da minha esposa, e não tem como a gente fazer algo que se fala de família sem contar com aquela que está conosco, o nosso cônjuge, né? E nós fizemos o lançamento desse livro lá no Projeto Amar, que foi 2 semanas atrás, acredito, se não estiver enganado, né? Que aconteceu lá, e nós fizemos um lançamento lá, porque ele trata de família, ele fala a respeito de tudo aquilo que nós tratamos no Projeto Amar. Então o lançamento foi feito lá. Hoje nós estamos lançando aqui na igreja, agora pela manhã e também à tarde, e ali na livraria. Depois, quem desejar, hoje eu estarei lá e posso fazer uma dedicatória a você. Amém? Está ali o Maurílio, já tem o dele ali, ó. Tá, já com dedicatória, né, Maurílio? Graças a Deus. Pastor Peter e outros tem também. Tem um para escrever uma dedicatória ali, né? Que vai escrever. Na hora que surgiu a ideia desse livro aqui, quero falar para vocês antes da palavra. Essa ideia desse livro surgiu da seguinte forma. São crônicas, 51 crônicas. E elas foram escritas com um tema específico. Quer sentar um instantinho? Com temas específicos. Mas por que isso? Porque tanto eu quanto a Thelma, quando nos casamos, nós queríamos uma família segundo o coração de Deus. E uma família segundo o coração de Deus, ela tem dificuldades, ela tem problemas, como todo mundo tem. Não é algo que seja perfeito, não é assim. E a gente não costuma falar, não é normal falar sobre isso, mas eu tenho uma formação e trabalhei muito na área administrativa, e tive formação e viajei muito. Então, através do trabalho profissional, pude fazer 2 faculdades, 2 pós-graduações, um MBA, uma porção de coisas assim que traz bagagem formal a gente. Mas isso não resolve o problema da família, porque apesar disso eu viajava bastante e nossos filhos não ficavam com a presença do pai durante muito tempo. E eu tive uma esposa muito sábia. Levantem, amor, por favor. Thelma, minha esposa, Thelma Luizy. Enquanto eu viajava, ela ensinava nossos filhos. E quando eu voltava, nós podíamos juntos trabalhar esses filhos. Então, muitas coisas que aconteceu conosco, nossa família, estão registradas nesse livro aqui. E você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa família. E lançar isso junto a uma comunidade que conhece a nossa casa e a nossa família, só pode ser feito quando você tem transparência na sua vida. Quando aquilo que você está escrevendo e aquilo que você vive é uma realidade. Então, logo mais ao final estará lá à disposição, e vocês podem também levar essa bênção para a casa de vocês. Amém? Bom, todos acharam a palavra? Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Amém? Diga assim para você mesmo: exame espiritual. Queridos, aqui nós vemos um caso de Moisés sendo examinado por Deus. Ele estava sendo examinado. E você sabe que hoje nós temos muitas formas de examinar o corpo humano. Temos ressonância, temos tomografia. São os exames mais minuciosos que existem. E se você é médico, você sabe a diferença sobre eles. Se você não é médico, você pode aprender a respeito disso quando passa uma necessidade. Não é verdade? Foi o meu caso. Alguns
faz dias que eu não me venho pegando aqui no culto, até porque eu fui operado dia 7 de fevereiro. E eu descobri a respeito desse tema porque eu fiz uma tomografia do abdômen e o médico falou, olha, talvez você tenha uma infecção na próstata. Eu falei, ok, doutor, muito bem. Fui num urologista e ele falou, não, tem que fazer uma tomografia, porque a tomografia, uma ressonância, porque a tomografia não é bom para esse tipo de tecido mole. Eu não sabia disso. Tem que ser uma ressonância, que vai dar os detalhes. Então, vou fazer a ressonância, doutor. Fizer a ressonância. Parece mesmo uma infecção. Toma antibiótico. Tomei. Volta no médico e fala, não resolveu. Faz uma nova ressonância. Você tem que operar. Você tem um câncer. E fora dos exames, tem algo um pouco mais acontecendo aí. Então, dia 7, eu fui operado e descobri, então, a respeito de exames. Você pode examinar o seu corpo para saber o que é que acontece no seu corpo. E recomendo que, se você tem qualquer coisa na sua vida física que te incomoda, você vá até os médicos. Porque o Deus nos concedeu a ciência e os médicos para sermos também edificados no nosso corpo físico. Amém? Você crê nisso? E médicos, psicólogos, psiquiatras, para sermos edificados no nosso corpo emocional. Amém? Não devemos ter vergonha de nada, nenhuma dessas coisas. Bem, mas só que, por mais que tenha um exame que seja tão profundo, tão minucioso, que possa examinar o nosso corpo físico com detalhes, quero dizer para vocês, tem coisa na nossa alma que nem mesmo a ressonância ou a tomografia consegue identificar. Não consegue. Não há nenhum exame que nós definimos como pessoas, ou como médicos, ou ciência, que pode identificar o que passa na minha alma e na sua alma. Somente Deus conhece a profundidade de cada ser. Somente Deus conhece o meu íntimo e o teu íntimo. Então, temos que passar por um exame espiritual na presença de Deus. Assim que eu saí daqueles médicos, eles falaram, olha isso, você tem que operar. Eu caí de joelhos, chamei a minha esposa e vamos orar. E começamos um período de oração, clamor a Deus. Então, assim, o que está acontecendo? Olha a nossa alma. Olha dentro de nós. Porque eu penso assim, não quero generalizar, mas eu penso assim, alguma coisa que existe no nosso corpo físico pode ser um reflexo daquilo que está na nossa alma. E se eu penso assim, eu tenho que orar assim. E começamos a clamar ao Senhor, buscando a presença dEle. E o Senhor começa a nos falar coisas da minha alma que precisam ser colocadas, depositadas diante dEle, para serem curadas, para serem transformadas. Então nós temos que nos examinar espiritualmente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Neste caso aqui nós temos Moisés, ele estava pastoreando todo o rebanho, para um lado e para o outro, lá no deserto, os rebanhos do seu sogro. Ele era casado agora. E ele estava lá há 40 anos já longe do Egito. E ele havia sido formado em quantas coisas lá no Egito. Ele havia sido preparado para ser o próximo faraó do Egito. Ele era versado em tudo aquilo que se possa conhecer de formação humana. Ele havia sido criado para ser um estadista, um diplomata, um rei, um governante. Mas ele não era daquele povo. Foi um mover de Deus para prepará-lo para ser o primeiro daqueles que ia governar Israel. Aleluia. É um mover de Deus. E Deus o levou para aquele deserto 40 anos, ele está ali agora. E agora Moisés é uma sombra daquilo que ele era lá no Egito. Porque emocionalmente ele olha para si mesmo e diz, eu não tenho capacidade de nada, eu não consigo nada. Eu preciso de algo, e talvez sentisse que a vida dele acabou e aquilo era tudo que ele poderia fazer na vida. Mas quando ele está aí, ele sente uma presença diferente. Ele começa a olhar ali e vê que havia um anjo do Senhor, uma manifestação de Deus naquele lugar. E quando ele vê que é uma manifestação de Deus, ele quer se aproximar. Então ali Deus, ele pega e se aproxima também de Moisés, que vem ao seu encontro, para examiná-lo espiritualmente, para olhar no coração dele, para olhar dentro dele e trazer cura para a vida de Moisés, para que ele pudesse realizar a obra que ele tinha sobre a sua vida. Amém? Se você quer realizar a obra de Deus sobre a sua vida, peça a Deus que examine espiritualmente o teu coração. Você já passou por um exame espiritual? Quem aqui já passou por um exame espiritual? Pode doer também, não dói?
Pode doer. Que vai falar de coisas que talvez você não queira ouvir. Vai falar de coisas que talvez você não queira transformar. Você se permitiria passar por um exame espiritual? Você se permitiria? Você daria espaço para Deus falar com você, o Espírito Santo, examinar o teu coração e a tua vida e dizer como você está? E no que você precisa se aproximar dele? O que você precisa deixar? Bom, vamos ver cada passo desse encontro de Moisés com Deus. E como isso aconteceu com ele. O versículo 2 diz assim: eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Diga assim: coração em chamas. Aleluia, coração em chamas. Sabe aquela vegetação seca do deserto? Ela tem muitas ervas ali que ficam secas, espinhosas. Você já viu uma região desértica? Já viu? Alguém já teve oportunidade? Fica tudo sequinho, né? Aqui em Curitiba, às vezes, em alguns lugares, quando tem seca, fica assim também. Eu tive a oportunidade de viajar até um lugar onde mora o Luiz Felipe, nosso filho, e lá é muito seco. Região semidesértica. E você olha aquela sequidão. A gente foi na época do verão, seco, 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 seco. Não tem cor. Aliás, tem cor, né? A cor é palha, né? Aquela cor, assim que fala, amor, essa é a cor. Minha esposa é artista plástica, né, gente? Eu vou falar assim, amarelo. Eu falo, não é amarelo isso é palha, querido, né? Palha, né? É isso? Palha. Tá, mais ou menos? Por aí. Deve ter um outro tom aí. Mas é isso aí. E estava dessa cor. E você olha, é tudo desse jeito. Você não vê verde. De vez em quando, uma árvore com um pouquinho de verde. Quando você está num deserto, é mais do que isso. E Moisés é acostumado com aquela vegetação toda seca. E se está seca, aquele sol escaldante de 40, 50 graus, será que aquilo pega fogo espontâneo? Tenho certeza que pega. Quem aqui, quando criança, não fez aquela brincadeirinha do espelho, botar fogo em alguma coisa sequinha, ou no papel? Todo mundo, né? Vários estão dando risada, os homens principalmente. As meninas não fazem isso, mas os meninos, cara, garantido, né? Agora, sem mesmo esse espelhinho, esse negócio, aquele matinho pegava fogo, e lá no deserto. Mas ele estava acostumado, então, a ver, talvez, sarça queimando. Mas quando ele olha essa sarça, ele vê que tem uma propriedade diferente nela. E a propriedade diferente que ele vê nela é que ela não se consome. Sabe, quando você põe fogo em alguma coisa, aquilo se consome, o papel vira nada. O carvão vira pó. Um mato se esparrama em nada. Mas não, aquela sarça, ela não se consumia. Uma sarça frágil, mas não se consumia com o fogo. Sabe, Deus está nos mostrando aí que Ele usa coisas simples para fazer coisas extraordinárias. Você se acha simples? Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Aleluia! Você crê nisso? O Senhor estava chamando a atenção de Moisés através daquela sarça para mostrar que, embora ele fosse fraco, que embora ele fosse pequeno, Deus usava a vida dele e queria usar a vida dele. O coração de Moisés se incendiou com aquela sarça ardente, ficou cheio da presença de Deus. Ele despertou espiritualmente quando ele vê aquilo acontecendo. Estava há 40 anos adormecido, talvez 80, porque no Egito acho que ele não tinha isso. E de repente aquela experiência com Deus faz despertar nele a presença de Deus. Faz despertar nele a unção do Espírito Santo de Deus. A sarça representa a nossa vida, porque somos fracos e pequenos. Somos dependentes de Deus. Não importa o que aconteça na nossa vida. Mas não precisamos temer, porque o fogo de Deus não consome. Aleluia! O fogo de Deus, quando derramado sobre a sua vida, quando enche o teu coração, ele te ilumina. Ele não te consome, mas ele te prepara para tudo aquilo que ele tem para fazer através da sua vida. No mundo, o calor das provações queima as pessoas. Mas eu e você, que estamos na presença de Deus, nós somos aquecidos com o poder dele. Amém? Somos aquecidos com o poder dele. E quando você ora, o Espírito Santo te toca. Você é cheio da graça do Senhor. Você é cheio da unção de Deus. E esse amor começa a arder no teu coração. Então a primeira coisa que houve cura sobre a vida de Moisés foi deixar o seu coração arder da presença de Deus. Amém? Deixe o seu coração arder da presença de Deus na sua vida.
No versículo 3 está escrito assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Veja só, disse consigo mesmo, ele está dizendo, eu pensei. Então diga assim: pensamento em Deus. Nosso pensamento, coração ardendo pelo amor e o pensamento em Deus. Aqui nós vemos Moisés que estava distraído, com a mente cheia de coisas, preocupações, e foi chamado a atenção pela sarça ardendo. Deus abrindo a mente de Moisés para novas possibilidades quando ele estava distraído nos seus pensamentos. Você já foi chamado a atenção por Deus quando distraído nos seus pensamentos? Quem foi? Aconteceu comigo esta semana. Eu estava descendo na sexta-feira para a casa do pastor Marcos, deixar lá com a irmã Donilha algumas coisas que até uma pintou para ser entregue para as mulheres lá na Confeban, no Retiro de Mulheres, que ela não pôde ir porque ela tem uma pós-graduação que ela faz, é sábado. Mas enfim, eu estava descendo, e quando eu estava descendo para a casa da irmã Donilha, e estava pensando, e de repente um pensamento meu, quando eu concluo algo, o Espírito Santo fala comigo, imediatamente. E começa a me mostrar qual era a relação disso na minha vida. Então começo a orar ali na rua mesmo. Às vezes você olha alguém, um crente, ou alguém andando na rua falando sozinho, pode ser crente, viu gente? Pode ser crente. Se alguém me viu, não sei o que pensou, mas eu estava orando. Eu estava orando e clamando, ô Senhor, então opera nisso, opera naquilo. E é meio discreto, não estava levantando os braços, nem gritando, mas eu estava orando. Porque eu estava distraído, assim como Moisés estava distraído, e naquela distração, mas em pensamento em Deus ele fala. E quando ele falou, eu tive a vitória na minha vida, naquela área. É assim, esse é o exame de Deus da nossa vida. E quando ele abre a nossa mente, uma nova possibilidade vem. Aquilo que a gente está vendo de um jeito pode ser completamente diferente, e é isso que Moisés vê. Esse desejo de Moisés de ir até a sarça ardente foi para ele o despertar de um novo na vida dele. Um novo. Se ele não vai até aquela sarça, talvez quantos anos a mais ele ficava naquele deserto, mas quando ele fala, eu vou até aquela sarça, e o seu pensamento está em Deus, ele está se abrindo para um novo. E o novo de Deus para ele era voltar para Israel, para o Egito, tirar o seu povo de lá, fazer coisas extraordinárias na presença de Deus e levar aquele povo para a terra prometida. Talvez você tenha um projeto de Deus, um sonho na sua vida, e você fica falando quando isso vai acontecer, de que forma será isso? Eu te digo, se Deus falar com você, se Deus te mostrar algo, abra-se para o novo de Deus da sua vida. Quem sabe seja a oportunidade de haver uma transformação completa. Mudar tudo aquilo que você vive, o jeito que você vive, o lugar que você vive, o que você faz. Ele vivia no deserto, pastoreava. Ele passou a ser agora alguém que foi lá para falar com o faraó e dizer, quero tirar meu povo daqui. Você teria essa coragem? Você tem que ver a sarça ardente. Você tem que ser tocado pelo novo de Deus para mudar aquilo que está no seu pensamento, na sua vida. Porque quando nossa mente está sobrecarregada, a nossa inteligência é limitada. Você já percebeu? Você está sobrecarregado e quer fazer alguma coisa que exige você pensar, criar. Não dá, não consegue. É por isso que essas empresas de tecnologia, vocês vêm e tem aqueles lugares cheios de mesa de ping-pong, máquina de fliperama e não sei o quê, escorregador. Por que isso? Porque eles não podem ter a mente sobrecarregada. Eles trabalham com ideias, eles trabalham com criatividade. E para isso eles têm que estar com a mente sempre liberada. Se você tiver qualquer problema, pare o seu trabalho e vai lá, vai naquele escorregador então. Vai lá, toma alguma coisa, um refrigerante, uma água, come um doce, alguma coisa. Mas fique bem, volte para o trabalho e crie. É isso, essa que é a ideia. Não é porque são bonzinhos, é porque eles querem que a pessoa esteja bem. Quando estamos então com a mente sobrecarregada, a inteligência é limitada, e Deus sabe disso. Parece que a mente bloqueia e não conseguimos pensar em nada. Mas algo novo tem que acontecer para tirar a gente daquele estado, para colocar numa situação que abra a nossa mente de novo. Porque uma mente brilhante é a mente de alguém que consegue perceber o novo. Você consegue perceber o novo? Essa é a mente de uma pessoa brilhante. Seja brilhante. Abra-se para os pensamentos de Deus sobre a sua vida. Ninguém sabe o que a gente pensa. Só Deus. O diabo também não sabe não, mas Deus sabe.
Deus sabe. E é tão poderoso isso, que se você fizer uma oração, ou falar no seu coração alguma coisa, né, Maurílio? Ele contou algo para nós aí, na sexta-feira, essa reunião Amar no Lar, né? Que fala com ele orando a Deus. Quando você ora a Deus, Ele escuta a tua oração, porque Ele é Pai. Porque Ele te conhece, Ele sabe o que você pensa. Mas Satanás não consegue saber isso. Mas Deus sabe. O Senhor vê o que você pensa. Ele sabe quando você desperta. Ele sabe quando a sua mente está nele e quando não está. Agora, quando pensamos nos problemas, nas situações de dificuldades, ficamos limitados. Mas se pensarmos no Deus, que é infinito e tem poder ilimitado, somos fortalecidos. Então pense em Deus, coloque a sua mente nele. O que é que você está pensando agora? O que é que você tem pensado esses dias? Fixe a sua mente em Deus, porque é de lá que vem o teu socorro, diz a palavra de Deus. Aleluia. É de lá que vem o nosso socorro, não é de outro lugar. Já no versículo 4 está escrito assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, olha só, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus olhou Moisés e falou: olha, ele está vindo. Claro que Deus sabe o que ele pensou, evidente, mas Deus olha o movimento dele. Então diga assim: visão de fé. Porque Deus mostrou aquilo, ele foi pela fé para verificar o que era. Moisés se interessou pela sarça. Talvez eu tivesse visto quanta sarça queimando, mas aquela era diferente. Talvez os olhos dele cansados pelo deserto. E talvez aquele detalhe não chamasse muita atenção. Mas a sua visão, quando ele olha para aquela sarça, ficou clara e atenta, e ele vai. Por quê? A fé nos faz ver o invisível. Ele viu a qualidade do que queimava naquela sarça. Ela não se consumia. Tem algo diferente nisto, e eu quero ver. Sabe quando você tem um mover de Deus sobre a sua vida, e você fala: eu quero ir naquela vigília, eu quero ir naquele culto, eu quero ir naquele retiro, eu quero que Deus vai mover na minha vida. Isso é visão de fé. É Deus tocando no seu coração. Porque, embora a gente não ande pelo que, a gente ande pelo que vê, não é? Como diz lá em Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ora, se nós andamos pela fé e não pelo que vemos, não que o teu olho, o meu olho vê, não é aquilo que está acontecendo, mas é aquilo que o Altíssimo diz que vai acontecer. É aquilo que o Altíssimo diz que tem sobre a sua vida. E Ele fala de saúde abundante, Ele fala de prosperidade, Ele fala de bênção, Ele fala de te levantar como um homem, como mulher de Deus. Eu nunca vi Deus dar uma palavra de derrota ou chamar a atenção de alguém. Ele sempre edifica os seus. E Ele sempre fala: eu tenho uma grande obra para você. Nunca a obra é pequena para Deus, sempre é grande. E Ele tem uma grande obra para a sua vida. Abra a sua visão de fé. Ande por aquilo que você não vê. Porque diz também em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então creia e veja a glória de Deus. Quando temos um exame espiritual com Deus, nós somos curados, nossos olhos se abrem e podemos ver coisas diferentes. Antes de tudo, somos vistos por Deus e depois passamos a enxergar o que Ele mostra para nós. Deus te vê e então te mostra e você enxerga. E você tem uma nova vida na presença dEle, na presença dos homens. E Ele lá do alto aponta para nós e fala: vá naquela direção, faça isso, faça aquilo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Se você estiver em Deus e Ele estiver te olhando na hora certa, Ele vai falar o propósito para a tua vida. Amém? Na hora certa, a sarça vai arder. Tenha fé, vá verificar o que é que está acontecendo, porque Deus vai transformar a sua vida. O que é que você está vendo hoje? Creia e veja pela fé. O quarto ponto desse exame espiritual está no versículo 4 e diz assim: Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Então diga assim: ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, ela é fundamental e importante, porque Moisés estava aqui sozinho ali naquele deserto, e o que é que ele escutava? O som dos animais, o som do vento na areia do deserto,
talvez ele escutasse até um pequeno coelhinho fazendo um barulhinho, porque está tudo tão silencioso, quilômetros de silêncio, né? Quilômetros de silêncio. Mas de repente ele escuta Deus chamando ele, a voz de Deus. Talvez um som poderoso que penetrava no íntimo dele. Não sei se era uma voz audível ou se era algo que vinha no íntimo dele. Alguém que já ouviu a voz de Deus do seu íntimo? Quem aqui já ouviu a voz de Deus como se fosse uma voz assim audível? Alguém já escutou? É poderoso isso, não é, gente? É tremendo isso. E Moisés, ele escuta essa mesma voz que você escuta. Essa mesma voz que você escuta, ele escutou e ele mudou toda uma nação. Escute aquilo que Deus está falando ao seu coração. E a gente olha na palavra de Deus também e a gente vê que todas as vezes que Deus chama um homem, uma mulher de Deus, ele usa o nome daquela pessoa. E chama mais de uma vez. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Não é assim que ele fala? Sempre usa mais de uma vez. Ele gosta do teu nome. Aleluia. Ele gosta do teu nome. Ele sabe o teu nome. Ele te chama pelo seu nome. Olha que coisa preciosa, que coisa linda. Deus gosta do seu nome. Ele gosta de falar o teu nome. Ele chega até aquela situação lá de Jó e ele fala o nome de Jó. Você viu o meu filho Jó? Olha a alegria dele usar o nome de Jó. De usar o nome dos seus filhos, ele se alegra. Ele é um pai que quando olha para os seus filhos tem amor. Agora eu e até fomos avós, agora 1º de novembro, né? Que coisa maravilhosa pegar o primeiro netinho, chamar pelo nome. Que coisa linda. É como quando você pega o teu primeiro filho nos braços também. É ou não é, pastor Paulo? Pegar um netinho. Fantástico, né? É maravilhoso. Não tem, e da mesma maneira Deus se alegra. Se a gente se alegra com os nossos, Deus se alegra muito mais comigo e com você. Amém? O Senhor tem prazer em chamar pelo nome. Isaías 43, versículo 1. Sabia? Mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Deus chamou pelo seu nome e você é dele. Você crê nisso? Assim como nós oramos esses bebês aqui, declaramos. A Luísa, a Alice, as duas Alices, né? O Ravi e o Theo são de Deus. E o nome foi pronunciado. E Deus recebeu, é dele. Ninguém toca. Não toca em você. Não toca em ninguém. Porque ele é ciumento dos seus, amém? E que ciúme maravilhoso do nosso Deus para conosco. É maravilhoso. Nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, né? A gente está tão preocupado com tanta coisa na vida. Ele fala, acho que bate na porta. E a gente não escuta. Às vezes a gente fica desatento, não percebe o que ele está falando. Você tem ouvido a voz de Deus? O Senhor te chama pelo nome? Como é que ele te chama? Você sabe? Ele te chama pelo nome? E o quinto e último ponto, está no versículo 4 também. Ele respondeu, eis-me aqui. Então diga assim, falar com Deus. Você tem que ouvir, mas tem que falar também. Falar com Ele. Moisés respondeu prontamente a segunda vez que seu nome foi chamado. Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer? Talvez se ele não tivesse respondido, Deus contava, Moisés, Moisés, ô Moisés, Moisés, Moisés. O que, Senhor, o que? Até que ele pudesse sentir que Deus quer falar com ele mesmo. Moisés nunca tinha falado com Deus antes, mas aquela oportunidade, aquela primeira conversa, ele passou a ter um diálogo com Deus, e naquele diálogo com Deus, a sua vida foi mudada. Quando temos um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, ele foi examinado por ele, e recebeu a capacidade de falar com Deus em oração. Quando você aceita Jesus, você é examinado por Deus, amém? E você tem capacidade de falar a Deus em oração e ser ouvido por Ele. Amém? Você crê nisso? Quem aqui já teve oração respondida? Tem alguns que não levantaram a mão. Misericórdia. Né? Mas acho que todos tiveram orações respondidas. Amém? Eu creio. Tá? Porque Deus responde as suas orações. Né? Então, quando nos chama, nós temos que atender. Deus tem te chamado e você ainda não atendeu?
Quantas vezes Ele tem falado o seu nome? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem respondido? E quando falo de responder, não quer dizer se tornar um pastor, uma pastora, um líder de um ministério. Não é isso. Pode ser isso também. Mas pode ser Ele falando ao seu coração aquilo que Ele quer que você faça na sua vida para os seus, aqueles que estão à sua volta. Deus tem falado com você e você tem atendido? Quantas vezes Deus tem que falar para que você responda? 1, 2, infinidade. Quantas vezes? Eu não sei. Você sabe. Será que Ele tem que fazer de uma maneira que Ele tem que talvez chamar a tua atenção de um jeito muito extraordinário para que você possa ouvi-lo? Não sei. Eu sei que antes de falarmos com Deus em oração, Ele sempre nos fala e nos chama para estar com Ele. Deus quer estar com você. Você tem falado com Deus? O Senhor está ouvindo a sua voz. Para finalizar, versículo 5. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então diga, andar na presença do Senhor. Pois eu já tinha ido para muitos lugares, do Egito até Midian, conhecia toda aquela região lá. Ele ia para qualquer lugar, ele conhecia tudo. Mas ali Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, e dizer que aquela terra era uma terra santa. Ele estava no monte de Deus naquele momento, no monte de Deus. E a partir daquele ato, ele seria totalmente transformado, porque significava não somente o lugar físico, mas santificação da sua própria vida, reconhecimento de Deus da sua vida, para operar sobre ele. Então, tirar as sandálias dos pés significa contato com a presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, estamos despidos de qualquer vestimenta, despidos de qualquer coisa que possa nos proteger. Estamos completos, transparentes na presença dele. Significa também deixar o passado. Quem sabe as sandálias que ele usasse fossem sandálias egípcias? Não sei. Os egípcios tinham sandálias muito boas. Quem sabe fosse. Então, deixar as sandálias significava deixar para trás aquilo que era do passado. Também significa descer do seu status, se humilhar diante de Deus, falar, Deus, agora é o Senhor, é quem governa aqui, o Senhor é quem manda, não sou eu mais, está tudo diante de Ti. Se tornar um escravo, porque somente pessoas livres usavam sandálias naquela época. Quem era livre tinha sandália, quem era escravo não tinha. Quando ele tira a sandália, ele está dizendo, me submeto à tua autoridade. O Senhor é autoridade sobre a minha vida. E isso era muito sério para aquelas pessoas. Então ele tirou as sandálias, deixou o contato com sua vida antiga. Sabe o que significa? Se Deus estiver te chamando, rei Calabassuri, ela larga tudo. Deixa todo o passado na presença de Deus. Larga no altar do Senhor e fala, Senhor, a minha vida passada é passado. Eu me dispo agora de tudo aquilo que estava na minha vida do passado. Para que você possa viver uma nova vida. E Moisés viveu uma nova vida porque ele deixou tudo diante de Deus. Todo o poderio do Egito. Tudo que ele passou naquele lugar. Para servir unicamente a Deus. Unicamente. Você tem andado com Deus? Como é que você tem andado? Tem andado na presença dEle? Nesse encontro com Deus, Moisés foi completamente examinado, o seu coração, a sua vida, o seu ardente amor, o pensamento em Deus, a visão de fé, o ouvir a Deus, o falar com Deus, andar na presença dEle, e esse sentimento, esse temor, entrou no coração dele e transformou a sua vida. E eu quero te convidar nessa manhã a ficar em pé. E quero te convidar a vir para um monte de Deus. Por que no monte de Deus? Porque é no monte de Deus que você tem um encontro com Ele. É no lugar que a sarça está ardendo, é que está a presença de Deus. É nesse lugar. Talvez você se sinta frágil, como aquela sarça. Aquela sarça estava muito frágil. E foi um instrumento de Deus. Quem sabe Deus queira você como instrumento dele, você se sinta como aquela sarça. Completamente fraco. Sem condição nenhuma.
Quem sabe você olha para si mesmo e sinta como Moisés, porque apesar de Moisés ter todo aquele preparo, tudo aquilo que ele havia recebido no Egito, agora ele sentia nada. Nada. Eu não sei como é que você se sente, mas eu sei que a palavra diz assim em Salmo 26, versículo 2: examina-me, Senhor, prova-me, sonda meu coração e os pensamentos. E esta manhã de exame espiritual, de você olhar para você e deixar o Espírito Santo falar com você. Não sou eu, nem ninguém, é você e Deus. Ali estava Moisés e Deus, mais ninguém. Para que Deus pudesse operar na vida dele e fazer transformação na vida dele. E aquilo foi decisivo, mudou completamente o viver dele. Se você precisa que seu viver seja completamente transformado, você precisa de um encontro com Deus. Assim como Moisés também teve. Se você deseja cura para a tua alma, quem sabe a tua alma está aflita, quem sabe o seu corpo está debilitado por alguma doença, por alguma situação, quem sabe seja a sua família ou seus relacionamentos que necessitam do mover de Deus. Quem sabe o que você deseja é ter um coração que arde com o amor de Deus. Coração que arde. Arde estar na casa do Senhor. Arde estar louvando ao Senhor. Arde meditar na palavra de Deus. Arde em levantar a sua voz de oração ao Senhor. Pela sua vida. Pelos seus familiares. Para aqueles que estão à sua volta. Para aqueles motivos de oração que Deus coloca no teu coração. Quem sabe o teu desejo hoje seja fixar sua mente em Deus e todos aqueles pensamentos serem colocados aos pés da cruz de Cristo e falar: Senhor, leva cativos esses pensamentos. Eu não quero mais essas coisas que vêm diante de mim. Quero a minha mente somente centrada no Senhor. Quem sabe você chegou ao ponto agora de caminhar pela fé. Ah, Senhor, tão acostumado com meus 5 sentidos em ver tudo, em sentir tudo, degustar tudo. Tem receio de se lançar pela fé na presença de Deus para realizar aquilo que Ele tem na sua vida. Quem sabe o que você queira seja ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas querem ouvir a voz de Deus e perguntam: pastor, como é ouvir a voz de Deus? Ele fala conosco com uma voz suave. Ele fala conosco com uma voz de trovão também. Ele fala com uma voz poderosa. Fala com uma voz muito suave. E a primeira vez que eu ouvi a voz como que altível de Deus, eu cheguei no meu trabalho, eu ajoelhei em minha cama e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou meu nome. Sabe o nome, gente? Estava falando do nome? E ele falou. E começou a falar algumas coisas. Quando ele começou a falar algumas coisas, veja, eu achei que não era Deus falando. Aquela voz poderosa. Falei: será que o maligno está atrapalhando a minha oração? Olha que ideia. Que ideia. Mente tão curtinha, né? E daí eu parei, repreendi. Comecei a orar de novo. A voz falou de novo comigo. E eu falei: meu Deus, que é isso? E daí o Espírito Santo, aquela voz doce que eu já acostumado a ouvir, falou: filho, quando você conversa com alguém, é só você que fala? Eu falei: não. Foi: então, meu filho, eu quero falar contigo. Mas olha que simplicidade do jovem. Quem sabe a gente viva assim também, precisando deixar Deus falar conosco. Talvez você queira ouvir a voz de Deus, talvez você queira falar com Deus. Eu sei que somente quando Moisés se aproximou da sarça e deu um passo na direção da sarça, ele foi curado. Simbolicamente, vamos imaginar que a sarça é a presença de Deus. Ele está aqui no altar, para que você tome um passo de fé. Moisés saiu do lugar dele, eu gostaria que você saia do seu lugar também. Se você quer essa transformação na sua vida, eu te chamo agora, vem aqui, dá um passo na direção, como Moisés também fez, enquanto cantamos. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder,
Senhor, aqui está o teu povo, Jesus, que responde ao teu chamado, assim como Moisés respondeu ao teu chamado. Pessoas desejosas, ó Pai, de transformar a sua vida, Jesus, de lançar por terra, Pai, tudo aquilo que é do passado, a mudar aquela mesmice da sua vida, aquela situação, ó Deus, que tem se desenhado, que tem se desenvolvido há tanto tempo, como na vida de Moisés, e que anseia pelo teu mover e pelo teu agir, Jesus, que anseia, Pai, pelo derramar da tua presença e da tua graça, Jesus. Aqui está o teu povo, eu clamo agora, Senhor, para que o Senhor lance por terra agora, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem afligido a alma dos teus filhos e filhas. Suas doenças têm debilitado o seu corpo físico, seu corpo emocional, todos os problemas de família, de relacionamento, que caem por terra agora em nome de Cristo Jesus, o poderoso, o Rei das nações, o Príncipe da paz, que Ele venha reinar sobre os nossos corações nessa manhã. Senhor, nós queremos colocar também diante de Ti, ó Pai, todos estes, para que possam fixar a sua mente em Ti, Jesus, para que possam fixar a sua mente em Deus, para pensar somente naquilo que vem do alto, andar pela fé, entender como andar pela fé, ter um coração, ó Pai, que arde com amor pela Tua obra, arde com amor, ó Pai, pela Tua presença, arde, ó Deus, pela presença do Teu Santo Espírito, pelo Teu mover e pelo Teu agir. E nós queremos clamar agora, Deus Todo-Poderoso, ouve esta oração dos Teus filhos e filhas dessa manhã, responde a cada um deles, Senhor, fala com eles, Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que a partir do momento que vieram aqui à frente, saíram dos seus lugares, eles estão dando, ó Pai, agora costas, ó Pai, para tudo que aconteceu na sua vida anterior, para tudo que aconteceu até o dia de hoje, ó Pai, que porventura os envergonhava, que porventura, ó Pai, era contrário à Tua palavra, ou, ó Pai, que de alguma maneira, Senhor, eles entendiam que aquilo era problema para as suas vidas. Está agora aos pés da cruz de Cristo, e ao virem aqui, ó Pai, simbolicamente, profeticamente, como Moisés fez e retirou suas sandálias, ele entra agora, no momento de santificação na Tua presença. São santificados, separados para o Teu mover e para o Teu agir sobre as suas vidas, Senhor. Nós declaramos agora, Pai, a Tua bênção, a santidade e a presença constante do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, pois hoje são separados para Ti, Jesus, para realizar o Teu propósito aqui nesta terra, Jesus. E nós somos guiados pelo Teu mover, Senhor, sobre nós nesta manhã, para a Tua glória. Amém, Jesus.